Logo no início da reunião, o senador Alessandro Vieira apresentou 2 questões de ordem para suspender a sabatina do indicado para a vaga do TCU. Ele argumentou que a vaga do ministro José Múcio Monteiro ainda não existe de fato e também destacou que questões regimentais para a indicação não foram respeitadas. O plenário do TCU está completo. Surgirá, hipoteticamente, uma vaga no mês de dezembro, caso se confirme a aposentadoria do hoje ministro José Múcio. Nesse sentido, me parece inoportuno que o Senado da República se preste a fazer uma sabatina preventiva. Vossa Excelência entrou no Supremo com um pedido de liminar para que fosse suspensa e, que me consta, o ministro Dias Toffoli negou esse pedido seu. O indicado, Jorge Oliveira, explicou os motivos pelos quais a indicação foi feita antes de a vaga surgir. Algumas circunstâncias foram consideradas para que fosse feito dessa maneira. A primeira delas é a situação atípica que vivemos da pandemia e a não regularidade dos trabalhos do Senado da República, assim como a Câmara dos Deputados. A segunda é a questão que envolve as eleições já iminentes, que naturalmente os parlamentares se envolvem no trato das questões políticas municipais que se avizinham. Por óbvio, o que não se pode ocorrer é a nomeação para o cargo, enquanto não houver a vacância e, em consequência, a posse. Mas a indicação que ocorrerá, caso formalizada a aposentadoria do ministro Múcio, ainda dentro do mandato do atual presidente indicante, dentro da legislatura que compõe o Senado Federal hoje, nós entendemos de maneira razoável dentro das circunstâncias somadas que aqui coloquei. Jorge Oliveira é o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, é formado em Direito e Administração de Segurança Pública e fez carreira na Polícia Militar do Distrito Federal. Trabalhou também na assessoria do presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, e também do filho, Eduardo Bolsonaro. O senhor não receia ser visto no TCU menos como fiscal de contas públicas e mais como eventual advogado de defesa do governo Bolsonaro? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o então deputado Jair Bolsonaro como assessor parlamentar em seu gabinete. Trabalhei sim com o deputado Eduardo Bolsonaro durante seu primeiro mandato. Tenho uma relação pessoal próxima com ele, porque sou padrinho de casamento dele e tenho um respeito muito grande por isso. Agora, a limitação da atuação do ministro do Tribunal de Contas, ele é dado pela lei. E entender que um ministro possa atuar como advogado ou em benefício próprio do presidente da República, seja esse qualquer outro, com o devido respeito, um equívoco. Por quê? Primeiro, porque há uma colegialidade dentro do tribunal que se baseia não só pelos votos dos ministros, que são essencialmente técnicos, lastreados por premissas técnicas colocadas pelas secretarias específicas. O cumprimento do teto de gastos também foi um tema abordado durante a sabatina. Uma vez passando a integrar a Corte como ministro do TCU, o senhor tenderia a ser leniente com algum descumprimento da lei? Com qual descumprimento o senhor tenderia a ser menos tolerante? Com o não pagamento de despesas obrigatórias ou com os gastos em excesso ou teto? Vou ratificar o que havia falado anteriormente, da intransigência que penso que temos que ter na defesa do teto de gastos. É uma política importante para o Estado brasileiro, que traz uma responsabilidade fiscal e que garante de forma inequívoca que as futuras gerações não sejam impactadas pelas irresponsabilidades de atuais governos, sejam eles quais forem. Então, penso que, de fato, é uma política importante a ser preservada. O indicado também foi questionado sobre o impacto dos benefícios fiscais nas contas do país. O Brasil despenderá neste ano da pandemia 500 bilhões de reais e continua sem avaliação. Ou seja, eu não sei se havia meta para dar a renúncia e não sei se a meta gerar empregos ou manter empregos, fazer aquele setor competitivo ou não e beneficiar o consumidor, que são as 3 bases, os 3 fundamentos da avaliação, sem saber nada sobre isso. É um ponto importante de reflexão. Os benefícios, eles têm um fim
sempre muito meritório, mas é importante acompanhar a efetividade desse benefício.